Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live da Jornada Emagrecer. Eu vou começar explicando um pouquinho, sobre como é que vai funcionar essa jornada enquanto a galera vai entrando aí. Deixa eu saber se eu deixei aqui o tema. Acredito eu que sim. Show! Boa noite, pessoal! Galera que tá aí entrando, sejam muito bem-vindos. Eu já tava aqui falando um pouquinho, sobre como que vai funcionar essa jornada. Hoje é o nosso primeiro episódio. Quem acompanhou aí os stories, viu lá meu Instagram, sabe que o tema de hoje nós vamos falar sobre os efeitos, as causas da obesidade. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que eu decidi começar por esse tema. Mas, como eu falei, eu decidi fazer essa jornada emagrecer para poder ajudar ainda mais a todos vocês. E por quê? A gente tá saindo, desse quadro de quarentário, as escolas, estão naquele impasse de volta não volta, mas de uma forma geral, a vida está voltando a um novo normal. E o que mais aconteceu durante esse período de quarentena foi o quê? Um aumento de obesidade, um aumento desse excesso de peso. E tudo por quê? As pessoas, elas ficaram simplesmente paradas. A vida parou. As pessoas ficaram restritas às suas casas. Muitas trabalhando ainda em home office, agora isso até virou uma certa moda. Outras impedidas de trabalhar, então ficaram realmente em casa, as crianças em casa, ou seja, o nível de sedentarismo acabou aumentando ainda mais nesse período. Então, o que eu mais tenho ouvido ultimamente são pessoas dizendo: caramba, nessa quarentena eu engordei 10 quilos. Nessa quarentena eu engordei 12 quilos e eu não sei como é que isso aconteceu. Foi assim, de repente, quando eu vi, a roupa já não estava mais cabendo, a calça já não estava mais fechando. E pensando em todo esse cenário, em todo esse quadro, foi que eu resolvi criar essa jornada emagrecer. Serão 17 lives a partir de hoje, que serão realizadas aqui mesmo pelo Instagram, todas as terças e quintas-feiras às 20 horas. Ou seja, hoje nós temos a nossa primeira live, nosso primeiro episódio, e na quinta-feira teremos a nossa segunda live, o segundo episódio. E todas essas lives, essas 17 lives, elas serão consecutivas. Eu vou estar abordando aqui com todos vocês toda a história de um processo de emagrecimento. Por isso que eu decidi começar falando sobre a obesidade. Por quê? Como que uma pessoa ela decide iniciar um processo de emagrecimento? Não é simplesmente do dia para a noite. Não é acordei, me olhei no espelho, quero emagrecer. Não é simplesmente assim. Algo aconteceu para que ela chegasse a essa decisão. Algo aconteceu para que ela se deparasse no espelho e dissesse: eu preciso emagrecer, eu preciso modificar os meus hábitos alimentares, eu preciso mudar a minha rotina. E isso é o que nós vamos ver hoje. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre esse tema obesidade, que é muito importante. Aqui falando só a nível Brasil, a gente tem um percentual muito grande da população que está acima do peso, que está com sobrepeso. E muitas das vezes a pessoa ela até sabe, ela tem essa consciência de que está com esse excesso de peso, porém ainda não deu aquele start, ainda não deu aquele estalo de que ela precisa modificar os hábitos, Ou até ela já deu esse estalo, mas ela não sabe muito bem como fazer, ela não sabe por onde começar. Eu já vi pessoas tentando fazer assim, das loucuras. Você quer emagrecer? É o que a gente ouve muito. Fecha a boca. Quer emagrecer?
Para de comer tudo que você gosta e começa a comer essas comidas saudáveis que não são nem um pouco gostosas. Quer perder peso? Você precisa se matricular na academia, se matar de malhar e fechar a boca. Ou seja, esses são os conceitos que nós temos. Mas nós vamos entender um pouquinho, né, desse tema obesidade. Falando um pouquinho, né, sobre a gente, já estava esquecendo, já ia entrar aqui falando igual uma tagarela, sem passar algumas informações para vocês. Eu divulguei aí também nos stories, né, falando um pouquinho sobre a jornada, que no final da live eu vou abrir um espaço, ou seja, eu vou falar aqui, né, como sempre, mas no final da live eu vou abrir um espaço para 2 pessoas, 3, vai depender, né, de quanto tempo a gente vai ter, para estar me enviando aí a solicitação. E aí você vai aparecer aqui ao vivo e vai poder te fazer a sua pergunta, ou seja, eu vou responder, vou tirar as suas dúvidas. Então, vocês podem mandar a solicitação, se vocês forem mandar perguntas aí nos comentários, no final da live eu vou estar respondendo todos vocês, ou seja, ao vivo ou aqui nos comentários, eu vou tentar responder o máximo de dúvidas que surgir, tá ok? Só pra gente não perder aqui o raciocínio. Mas vocês podem colocar aí nos comentários, né? Podem ficar à vontade. Dando para responder, eu respondo. Se não, no final da live, como sempre, eu volto aí nos comentários e respondo todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui, 1 minuto. Vejo que tem algumas carinhas novas aí na live. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então vamos lá. Falando sobre os efeitos, né? As causas da obesidade, como é que ela se desenvolve? Podem acontecer, já é caracterizada, né, como uma doença crônica multifatorial. Ou seja, a obesidade ela pode se dar devido a fatores genéticos, por exemplo, família, às vezes o pai já tem um histórico de obesidade, a mãe, e isso acaba passando para o filho. Fatores ambientais, ou seja, o que está à nossa volta, isso também influencia muito. Exemplos, crianças, né, que ali estão na família, né? Vamos pegar esse contexto aqui de família. Se uma família ela não tem uma alimentação saudável, é normal com que a criança também acabe tendo o mesmo tipo de alimentação. Porque está ali no convívio, é o que está sendo sempre apresentado para ela. Ou seja, isso também caracteriza o aumento de obesidade que a gente tem na sociedade. Escola também é muito comum, principalmente escolas que têm cantinas, né? Falando aqui, pegando desde um pouquinho aqui da infância, porque reflete muito na nossa vida adulta. Se você parar para pensar alguns minutinhos agora em como você está hoje, pense em como que é a sua alimentação desde de lá da sua infância. É bem provável que seja uma alimentação que não é tão saudável, uma alimentação que é rica em fast foods, ultraprocessados, né? Só você fazer um mapinha, né? Uma linha do tempo agora, e rapidinho na sua cabeça, você já vai logo começando a perceber, né, que a sua alimentação, como ela é hoje, não é de agora, vem desde lá de trás. Ou seja, a família acaba influenciando, o meio, né, em que você vive, ou seja, as suas amizades influenciam também na sua alimentação. Se o seu convívio ali, pessoas que estão à sua volta, são pessoas que todo final de semana estão saindo para comer, estão comendo uma pizza, estão comendo um hambúrguer, se faz isso durante a semana, seu local de trabalho, ou seja, o meio em que a gente vive, a sociedade acaba influenciando muito. Principalmente também, gente, mídia, propagandas. É algo que também influencia muito na nossa alimentação. Por quê? Só você ligar a televisão, quais são os comerciais que mais aparecem? São dos fast foods, são lá do hambúrguer, do milkshake, iFood. Então agora, com a gente voltando a falar aqui um pouquinho da pandemia, né, nesse período de quarentena, o número de entregas aumentou bastante. E se a gente for parar só para pensar um pouquinho,
O que mais aumentou, gente? Foi a comida saudável lá no iFood? Boa noite, Denise. Boa noite, Rafa. Gente, seja bem-vindo aí na live, tá? Fico muito feliz de ver vocês aí. O que a gente mais pede no iFood? Você vai lá na parte saudável do iFood para pedir uma salada? Vamos combinar, né, gente? A gente acaba pedindo sempre a pizza, o hambúrguer, a batata recheada. E isso acabou aumentando muito nesse período de pandemia, nesse período de quarentena. Se vocês forem pegar aí a estrada, principalmente no horário da noite, eu costumo pegar muito ali a Via Light, tem sempre. E assim, é um atrás do outro, passando ali com a mochilinha do iFood, né, de entrega, porque isso acabou aumentando muito. As pessoas, né, acabaram tendo essa necessidade nesse período. E aí, mais uma vez, né, é mais um agravante ali no aumento de peso. Por isso, né, que agora que a gente está começando a sair, né, das nossas casas, os comentários que a gente mais ouve é isso. Engordei tantos quilos nessa quarentena, tô com vontade até de comer o reboco da parede, tô comendo loucamente, tô o tempo inteiro ali mastigando. E tudo porque as pessoas ficaram restritas aos seus lares e não criaram já não tinham hábitos, né, considerados saudáveis. E aí o fato de estar em casa, tô no tédio, não tenho o que fazer, vou fazer um bolo de chocolate. Não aguento mais comer a minha comida, vou ligar pro iFood, né, ligar pra lanchonete, na verdade, porque o iFood você pede pela internet. Vou pedir um lanche, o que é mais prático? Isso aí vai refletindo em tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Só que, gente, não é só isso. Se o excesso de peso fosse só a pessoa ficar desconfortável ali com relação às roupas, seria um ponto. Mas a grande verdade é que não é só isso, e isso é só um pontinho, né, em relação a tudo que a obesidade ela acaba acarretando. Boa noite, Bia, você é nova aqui, seja bem-vinda, amor, seja muito bem-vinda, espero que você goste bastante da live, coloca aí as suas dúvidas, quem quiser já pode enviar a solicitação aí, que no final eu vou chamar algumas pessoas pra gente poder estar batendo um papo aqui também super legal e fechando a nossa live com chave de ouro, tá bom, gente? Mas continuando, o excesso de peso, ele também traz uma série de consequências, né? As mais clássicas aqui, que eu acho que tá todo mundo careca de saber: hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo, sabe? Quando você vai lá, faz o exame de sangue e aí o médico te dá aquele relato que você sai com cara de espanto: meu Deus, e agora eu preciso de uma dieta urgente para poder mudar esse quadro. E aí, gente, a gente chega no ponto crucial aqui. Obesidade não é simplesmente por estética, né? Não que seja errado você querer emagrecer para se sentir mais bonito. Isso a gente vai falar bem mais profundo durante a jornada emagrecer, mas, né, focando aqui, não que isso seja errado, mas falando bem específico aqui do tema de hoje, né, que é a obesidade, a gente vê que vai muito além da roupa ela parar de caber mais. A gente tem aqui, já falei com vocês, né, o que pode acarretar o diabetes, a hipertensão, colesterol alto, e não só, tem outros agravantes também, sabe? As pessoas elas começam a desenvolver falta de ar, sem falar, gente, né, que com esse período também de pandemia, qual era o dos agravantes, né, os fatores de pessoas que ficaram classificadas, né, na categoria de risco para o Covid-19? Era sim a obesidade. Pessoas que tinham excesso de peso se enquadravam também no grupo de risco. Então a gente começa a perceber o quão grave é o excesso de peso e também como é importante abordar sobre isso. Porque não é simplesmente só querer emagrecer,
não é simplesmente só querer perder peso, tem todo um processo, tem toda uma causa ali por trás disso, né? Uma pessoa que ela tá com excesso de peso, tá ali com sobrepeso importante, a gente também tem que avaliar todo esse histórico, tudo que tá ali por trás, as coisas que às vezes a pessoa já desenvolveu e não sabe, ou às vezes está ali com um pezinho, né, para desenvolver, e que se a gente começar a corrigir, se a gente começar a modificar os hábitos, isso pode ser evitado. E por isso que é tão importante, gente, o tema aqui dessa live de hoje. Por isso que eu quis começar já por isso, trazendo todo esse panorama aí do que a gente está vivendo, né, que viveu, mas que se a gente não começar a tomar consciência dos nossos atos, a tendência é que isso venha se agravando ainda mais. E o que eu quero aqui? Eu quero poder ajudar vocês da melhor forma, trazendo esse conceito para vocês, fazendo com que vocês entendam, né, o quão importante é isso, como é importante a gente combater a obesidade e também entender o outro. Às vezes você que está aqui assistindo essa live já iniciou lá o seu processo de emagrecimento, já entendeu que precisa modificar, se viu aí um pouquinho, né, nesse quadro aqui que eu acabei, nesse perfil que eu acabei de falar com vocês, e já estava ali, né, tendo pouca disposição para realizar suas tarefas, já tendo ali também falta de ar, sua autoestima estava lá embaixo, então você entendeu que precisava mudar isso. Mas talvez você que esteja aqui na live tenha alguém perto de você que está passando por isso. E o que eu quero deixar aqui, né, uma mensagem que eu quero deixar aqui para todos vocês é que excesso de peso não é algo que a pessoa simplesmente escolheu estar naquela situação ali. Às vezes, a gente tem que começar a ter um olhar para o outro diferenciado, um olhar mais cauteloso. Por quê? Não é simplesmente comodismo, não é simplesmente porque a pessoa come demais, que não tem controle. Nem sempre é por esse lado. A gente tem questões ali psicológicas, questões comportamentais, tem muita coisa envolvida aí por trás de um excesso de peso, de uma obesidade. Então, gente, uma mensagem que eu deixo aqui para vocês tenham cuidado ao olhar para o outro, sabe? Julgamentos não ajudam em nada. Às vezes a gente não sabe pelo que a pessoa está passando, o que aconteceu para a pessoa chegar naquela situação. Então, não encare o excesso de peso simplesmente porque a pessoa está nessa situação porque ela quer, ela chegou ali porque ela quis. Nem sempre, como eu falei, tem toda uma questão envolvida aí por trás. E aí a gente chega, né, num ponto em que o tratamento para a obesidade vai envolver aspectos, né, da alimentação, mas também aspectos psicológicos, aspectos mentais, né? O comportamento da pessoa também precisa ser modificado. Então, gente, não é simplesmente escolher a melhor dieta, não é simplesmente dizer assim, eu preciso perder 10 quilos, então eu vou fechar a boca. Tem muita coisa envolvida por trás disso. Um dos aspectos muito importantes também que a gente precisa levar em consideração é a mentalidade, né? Como é que tá a mentalidade da pessoa que tá com excesso de peso? Como é que tá a rotina? Como é que estão os hábitos dela naquele momento? E aí eu digo que a mudança, ela não é radical. A mudança não é simplesmente assim, vou perder peso, vou fazer isso, né? Vou mudar a alimentação, vou fazer exercícios agora, tudo do dia para a noite. E não é assim. A pessoa, ela vem construindo os hábitos que ela tem hoje ao longo de anos, né? Se a gente for parar para pensar só nesse períodozinho de pandemia, né? Períodozinho não, né? Que foi basicamente o ano
de 2020. Mas só nesse período a pessoa acabou criando novos hábitos, né? A pessoa ficou restrita em casa, a nossa vida ela começou a modificar. Os nossos afazeres no dia a dia mudaram. Às vezes aquela rotina que a pessoa tinha de acordar cedo, tomar um café da manhã correndo, ou às vezes nem tomar o café da manhã e ir para o trabalho, isso mudou. Às vezes, simples fato também, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não faço exercícios, mas só o fato da gente sair de casa, andar até o ponto de ônibus, né? Ir até o trabalho, às vezes as pessoas iam andando, né? Dependendo da distância, isso já era algum movimento, isso já gerava ali algum gasto calórico, já era algo diferente ali para a pessoa poder estar fazendo, saindo do sedentarismo. E até isso foi retirado, né? Até isso as pessoas, muitas, né, pararam de fazer, ficando exatamente paradas, estacionadas. E isso foi só agravando ali no aumento de peso, foi só agravando em tudo isso aqui que a gente está conversando. Então, como eu estava falando com vocês, se você que, né, se enquadra nesse perfil aqui que eu falei com vocês, entenda uma coisa, a mudança ela é gradual. Não adianta querer mudar do dia para a noite, da água para o vinho, pegar todos os hábitos que você adquiriu até hoje, colocar debaixo do tapete e construir vários novos hábitos. Isso não vai acontecer assim. E a gente tem um dado, né, que isso é científico, que diz que uma perda de apenas 10% do peso, né, da pessoa já traz melhoras muito significativas. Melhoras ali na taxa de glicose, de colesterol, melhora também na disposição, ou seja, 10% do peso ali da pessoa, a gente já consegue ver melhoras na saúde. E aí você imagina, se você não para por aí, né? Você começa ali aos pouquinhos, você começa a mudar alguns hábitos ali na sua rotina, você deixa de ficar ali o tempo todo sentado no sofá assistindo filme e vai fazer uma caminhadazinha de 20 minutos, não é nem muito, e mesmo que não seja todos os dias, se você já começa a introduzir isso na sua rotina, se você quando você vai ao supermercado, ao invés de você ir direto lá na prateleira dos congelados, você vai lá na seção do hortifruti, pega mais legumes, pega mais verduras. Se você começa a deixar lá os biscoitos de lado um pouquinho e começa a priorizar outros alimentos, isso já vai agregando o quê? Mais qualidade de vida para você, já vai melhorando ainda mais a sua saúde. E são essas pequenas mudanças que já vão começando a fazer diferença no seu dia a dia. E aí a gente já começa a sair um pouquinho do quadro ali que a obesidade, que o excesso de peso estava trazendo de forma negativa, e entrando numa qualidade de vida, e entrando num aspecto onde você vai começar a se sentir bem com relação, eu tô falando aqui com relação à saúde, não com relação à estética, né? Como eu falei, a gente vai ver isso mais pra frente na jornada, mas hoje aqui o foco é mais saúde, né? Saindo um pouquinho desse quadro, né, de obesidade, do sedentarismo, de uma vida ali, de um dia a dia bem, às vezes, cansativo mesmo por conta do excesso de peso, e já entrando num quadro onde você começa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Sua saúde, ela começa a melhorar. E no primeiro momento, isso que é o mais importante. Não adianta você simplesmente focar, eu tenho que perder 10, eu tenho que perder 20 quilos. E é importante, se você quer alcançar isso, ok, é sua meta. Se você focar, você vai chegar lá, você vai alcançar. Mas o que é prioridade? O que é importante no momento? É sair desse quadro
excesso de peso, é melhorar a sua qualidade de vida. Mesmo que você não perca ali tudo o que você quer no primeiro momento, mas a prioridade é melhorar a sua saúde, é melhorar a sua qualidade de vida. Como é que a gente faz isso? Mudando aos pouquinhos, mudando pequenas coisas, são pequenas atitudes no nosso dia a dia que vão começar a fazer diferença. E aí o que acontece? Você começa a notar essas diferenças, você começa a gostar do que você está fazendo, é aí que você entra no processo de emagrecimento. E isso aí, gente, é a história para o segundo episódio, tá bom? Eu vou dar uma pequena pausa aqui e eu vou começar a ver aqui os comentários de vocês, gente. E quem mandou a solicitação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bia, né? Tá, primeira vez aqui na live. Eu quero emagrecer, me ajuda. Já fui em muitos nutris, mas ninguém me ajuda. Perdi quase 15 quilos sozinha. Então, Bia, um recado, na verdade, que eu tenho aqui pra você. O que passou, passou. Não estou aqui para falar de prática de nenhum profissional, até mesmo porque não conheço, não sei como é que foi esse tratamento entre você e o profissional. Enfim, não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre você. Se você perdeu quase 15 quilos sozinha, nossa, meus parabéns. Isso é algo que é muito, muito importante, é um mérito seu, se sinta feliz por isso. Mas o que eu posso fazer para te dizer assiste, faz uma maratona. Na verdade, a gente tá falando aqui de série, maratona todos os vídeos que estão lá no meu Instagram, no IGTV, lá no meu canal no YouTube, Nutrição e Vida, na página do Facebook, maratona tudo que tem lá de conteúdo. Lá tem muita coisa, gente, valiosa, que se vocês colocarem em prática, não digo nem tudo, mas se vocês colocarem 20% em prática do que tá lá, vocês já vão ver muitos resultados. E aquilo, o que eu posso fazer aqui, né, de forma coletiva, é isso. É através dos conteúdos tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E aqui, né, para quem quer algo bem mais individualizado, para quem quer aquele contato ali, né, mesmo com a Nutri, né, comigo, a gente tem as consultas online, enfim. Mas maratona tudo que tem aqui no Instagram, que com certeza isso vai te ajudar, porque já tem ajudado muitas pessoas, né? Eu mandei alguns e-mails falando sobre isso. Muitas pessoas já chegaram até mim, né, falando que o que elas aprenderam até hoje já ajudou muito, já mudou muita coisa. E eu tenho certeza que se você ficar até o final dessa jornada aqui, muito mais resultados vocês vão alcançar. Também lá eu tenho um grupo que foi com a galera que eu fiz. Foram 2 grupos de desafios, né? Hashtag Só os Fortes. Quem for aí, coloca aí a hashtag Só os Fortes para eu saber que tá na live pro pessoal ver. Tem um grupo também lá no Telegram. Durante a jornada eu vou divulgar ainda mais falando sobre esse grupo no Telegram. Tem bastante novidade aí pra vocês, gente. Então, mas coloca aí a galera que fez parte do grupo de desafio, gente. Coloca aí a hashtag pra eu saber que vocês estão na live, hein? Bora lá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá, gente. Tô empolgada aqui com vocês. Você acha que comer doce de vez em quando é ruim? Não. Acho até saudável. E a gente vai falar bastante sobre isso. Na verdade, gente, não existe isso de alimento ruim, alimento bom. Alimento que engorda, alimento que emagrece. Tudo depende de um contexto. Tudo depende daquilo que é rotina para você. O que fizer parte da sua rotina ali todos os dias é o que vai influenciar, tanto de forma positiva como de forma negativa. Uma pessoa que mandou a solicitação, gente, eu vou chamar, hein? Vocês mandaram, eu vou chamar.
chamar. Aguardando aqui, vamos ver. Ih. Será que vai aceitar? Acho que aceitou, hein? Cadê? Não foi. Bora pro próximo, gente. Chamar o próximo, hein? Ó, a galera aqui do desafio, ó, colocando. Gente, vocês são demais, hein? Vocês são simplesmente... Assim, vocês são top. Vocês são incríveis. Cadê, gente? Vocês mandaram a solicitação e me abandonaram? A Ana que mandou... Te chamei, Ana. Manda de novo aí a solicitação. Bia, me manda, assim que acabar a live, me manda um direct. A gente conversa mais sobre a consulta, tá bom, querida? Eu te passo todas as informações, mas não deixa de me mandar não, por favor. Bora lá. Alguém colocou aqui, não lembro quem foi, mas eu vou comentar aqui, falando sobre os chás para emagrecer. Então, gente, não existe nada que seja milagroso ao ponto de nos fazer emagrecer. O que existe são um conjunto de hábitos. Existem sim, eu até costumo indicar alguns chás que são diuréticos, que ajudam ali a diminuir a retenção de líquido, a diminuir o inchaço, são ótimos. Porém, eles só vão ter esse efeito potencializador aliado a uma alimentação saudável, a prática de atividade física. Nenhum alimento de forma isolada vai fazer você emagrecer, vai ser assim o salvador da pátria. Gente, é o beabá. Precisa modificar a alimentação, ter bons hábitos e se movimentar, fazer atividade. É isso que vai fazer com que o emagrecimento ele aconteça e não alimentos de forma isolada. Quando eu digo alimento, gente, estou falando de alimento... Vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer exercício, tenho um problema no pé. Gente, também parei nesse aqui porque é um ponto bastante importante. Algumas pessoas realmente, elas não podem fazer certos tipos de exercício devido a alguns problemas, né? E no caso da Bia, falou que tem um probleminha no pé. Aí, gente, sigam a orientação do médico de vocês. Se o médico que vocês foram lá, se consultaram, disseram assim, querida, você não pode fazer exercício por isso e por isso. Obedeçam a orientação do médico, né? Eu, como nutricionista, em casos assim, a gente foca bastante na alimentação para poder estar ajudando. E claro, continue no acompanhamento do médico de vocês, porque eles vão indicar, né, qual é o melhor tipo ali de exercício que vocês podem estar fazendo sem prejudicar vocês, tá bom, gente? Mas como nutricionista, eu não posso falar exatamente, então faça esse tipo de exercício. Não é a minha área, né? Um educador físico, um médico mesmo, né, que você foi, que vai poder te passar a informação de forma mais detalhada, que vai poder te ajudar nisso. Mas, como nutricionista, né, em casos assim, a gente foca ainda mais na alimentação para poder estar ajudando aí nesse quadro, ok?
Então, gente, Luzia, sobre comer tapioca no lugar do pão. Então, gente, isso é bem polêmica, né? Trocar tapioca por pão. Porque tapioca é saudável, tapioca ajuda a emagrecer e pão é o vilão, pão é o problema. Não vou lembrar agora que exatamente a quantidade corretinha de carboidrato de pão e tapioca, né? Não vou lembrar, mas o que eu digo, o que eu posso afirmar para vocês aqui, em relação a carboidratos, a quantidade lá do pão e da tapioca é quase a mesma. Se você for nessa de vou tirar o pão e vou comer tapioca todos os dias, achando que tá fazendo a grande coisa, eu sinto lhe dizer, mas não. Tapioca é mais saudável sim, com relação ao pão, eu digo ao pão francês, né, feito ali com a farinha branca? Sim, né, a qualidade dela ali é melhor. Porém, se você consumir tapioca em excesso, se você consumir tapioca todos os dias, vai favorecer sim para o aumento de peso. Vai ser a mesma coisa que você comer pão todos os dias. Ou seja, o que eu sempre falo, variedade na alimentação é o mais importante. Troquei pão, tudo que contém farinha branca. Realmente, gente, é porque a farinha branca, ela ali de nutrientes, ela não tem nada ali de saudável pra gente. E algumas pessoas até sentem desconforto ao consumir ali a farinha branca, né, em excesso. Isso é muito comum. Então, trocar a farinha branca por outros tipos de farinha, né, farinha integral, a farinha de aveia, é muito mais saudável. Realmente é uma opção muito melhor. Mas, se você gosta muito de comer um pãozinho francês, se você fizer isso uma vez ou outra na sua semana, né, durante o mês, enfim, se você fizer isso uma vez ou outra, esse não será o problema. Como eu falei alguns minutinhos atrás, o que faz diferença, tanto de forma negativa como de forma positiva, é o que é rotina. Se comer pão francês é uma rotina para você, se você faz isso todos os dias, no café da manhã você come 2 pães, no lanche da tarde mais 2, isso vai influenciar de forma negativa, ok? Vamos lá. Então, gente, acho que eu consegui responder aí as perguntas que surgiram. Fazendo algumas observações aqui para vocês, né? Algumas pessoas entraram no decorrer da live, então a gente hoje está iniciando a nossa série, né? Jornada Emagrecer. Serão 17 lives consecutivas e sempre sabe desenho que tem continua? Hoje eu vou colocar aqui um continua, porque na quinta-feira a gente continua falando sobre o processo de emagrecimento. Então, isso aqui foi só uma cerejinha, foi só o início, gente. Tem muito mais vindo por aí, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo para vocês aprenderem. Eu sugiro que se vocês não trouxeram para a live de hoje, para quinta-feira, tragam um papel, um caderninho para vocês anotarem tudo que eu tô falando aqui para vocês. Não sei se todas as lives vão ficar salvas, ainda estou vendo isso. Então, anotem, gente, anotem tudo que vocês vão aprender aqui na quinta-feira. Tem a continuação, tem muito mais aí para vocês. O que eu falei, no final da live, eu vou sempre fazer esse bate-papo aqui com vocês, respondendo as dúvidas. Aí nos comentários, mas também na solicitação, hoje não deu muito certo, foi a primeira, mas acontece assim mesmo. Na quinta-feira, né, e nas outras vai continuar.